Capítulo 44 Convite da cúpula. Fechando os olhos, Zhao Feng começou a tentar ter uma visão de dedo estelar. Zhao Feng finalmente entendeu alguma coisa depois de algumas horas. Essa habilidade era na verdade muito mais difícil do que artes marciais de nível avançada. Em termos de dificuldade, ela só poderia ser comparada com leve passos flutuantes. Mas o dedo estelar não foi apenas difícil, ela também tinha uma certa quantidade de perigo envolvida. Quando se condensa sua força interior, o menor erro poderia resultar no aleijamento da cultivação. Isto significava que era preciso ser extremamente cuidadoso e não ter pressa, por isso a velocidade de melhoria dela seria lenta. No entanto, o olho esquerdo de Zhao Feng aumentou sua energia mental, velocidade de reação, análise e iluminação, o que significava que era difícil dar algo errado. O perigo do dedo estelar foi colocado no mínimo. Usando um tempo de 2 dias, o dedo estelar de Zhao Feng mal conseguiu chegar ao primeiro nível. O primeiro nível do dedo estelar condensa a força interior em uma linha e tinha forte poder de penetração. Depois de alcançar o primeiro nível, mesmo sem usar força interior, Zhao Feng poderia acabar com uma pedra apenas com um dedo casual. Ele continuou a treinar o dedo estelar. O segundo nível foi muito mais difícil do que o primeiro nível, porque precisava que o cultivador condense sua força em um ponto, em vez de uma linha, o que significava que tinha mais poder explosivo. Zhao Feng usou apenas 7 dias para chegar ao segundo nível. Mas o efeito foi muito óbvio, o dano foi a par com habilidades de nível avançada. Isto significava que o ataque de Zhao Feng poderia dominar todos os discípulos Zhao só excluindo Zhao Linlong. Depois de alcançar o segundo nível, Zhao Feng descobriu que cada passo em frente foi extremamente lento. Metade de um mês depois, Zhao Feng finalmente conseguiu atingir o pico do segundo nível. Zhao Feng finalmente encontrou um gargalo quando ele tentou romper para o terceiro nível, era óbvio que não iria ser alcançado dentro de um curto espaço de tempo. Esta habilidade é realmente difícil de treinar. Eu não posso esperar até chegar ao quarto nível. As expectativas de Zhao Feng tornarão-se cada vez maior. Dedo estelar só precisava chegar ao quarto nível para atacar pelo ar, que era a vantagem que mestres marciais tinham. Naquela época, Ancião Zhao também tinha treinado esta habilidade e ele tinha usado um tempo de 2 anos apenas para obter o segundo nível. Zhao Feng só tinha usado 20 e poucos dias para atingir o pico do segundo nível. Esta não é a habilidade mais difícil ainda. O movimento da garota daquele dia é muito mais profundo e complexo. Zhao Feng lembrou da palma-vento misterioso na dimensão de seu olho esquerdo. Obviamente, Zhao Feng sabia que ele só podia dar um passo de cada vez. Artes marciais precisam ser treinadas de forma constante, não se pode chegar instantaneamente aos céus. Logo, a concentração de Zhao Feng retornou ao seu cultivo e força interior. Quando ele estava no interior da caverna, o corpo de Zhao Feng tinha absorvido uma quantidade enorme de medicina. Naquela época, a medicina não tinha sido totalmente absorvida, ainda havia uma pequena quantidade deixada dentro do seu corpo. Depois de voltar, Zhao Feng começou a absorver o resto da medicina para poder praticar artes marciais e o seu cultivo. Num piscar de olhos, mais 15 dias se passaram. Os restos dos medicamentos foram absorvidos. Neste momento, seu cultivo tinha alcançado o pico do 5º rank, apenas meio passo do 6º rank.
Quanto à sua força interior, era a par com o sexto rank. Se Zhao Feng queria romper com o sexto rank, não haveria quaisquer gargalos, ele nem sequer precisaria usar as plantas de 3.000 anos de idade. Eu vou ser capaz de alcançar o sexto rank nos próximos dias. Zhao Feng compreendeu as mudanças em seu corpo muito bem. Na verdade, a maioria dos cultivadores tinha essa sensação quando eles estavam prestes a romper. Portanto, em vez de cultivar, ele decidiu descansar seu corpo. Como sempre, Zhao Yufei, sua vizinha, veio para treinar com ele. 1 mês e meio se passou desde que o concurso de artes marciais aconteceu. Neste momento, o cultivo de Zhao Yufei tinha alcançado o pico do 4º rank, ela poderia alcançar o 5º rank a qualquer momento. Irmão Feng, eu quero ver suas novas habilidades. Zhao Yufei sorriu. Suas bochechas estavam levemente avermelhadas e com seu vestido azul, ela parecia uma deusa. Claro. Zhao Feng acenou com a cabeça, ele também queria experimentar suas habilidades. No interior do jardim, as duas figuras estavam em pé. Primeiro foi as habilidades de movimento. Zhao Feng usou leve passos ágeis e seu corpo tornou-se misterioso e borrado. Quando o leve passos ágeis foi levado ao extremo, haveria múltiplas pós-imagens dele uma em frente à outra. A velocidade de Zhao Yufei era rápida, mas ela foi completamente suprimida quando enfrentou Zhao Feng. Embora as habilidades foram de classificação avançada e atingiram o nível elevado, a diferença era muito óbvia. Isso fez com que Zhao Yufei ficasse extremamente confusa. Porque Zhao Feng tinha suprimido seu cultivo para um nível que foi ainda menor do que a dela. E em termos de força interior, os dois tinham treinado a técnica de respiração empurrando o ar. Yufei, os atributos do seu corpo não são tão bons quanto o meu e também tenho leve passos flutuantes como a fundação, então eu tenho a vantagem na velocidade. Zhao Feng falou mais ou menos a verdade. A verdade era que o leve passos flutuantes e o leve passos ágeis eram muito semelhantes. Quando usados em conjunto, ele foi capaz de elevar as qualificações para o nível máximo. Em seguida, eles compararam as suas habilidades ofensivas. Zhao Feng conteve o dedo estelar para o início do segundo nível, quando seu dedo lançou uma linha de energia pura que poderiam penetrar qualquer coisa em seu caminho. Zhao Yufei quase foi ferida depois de um movimento. A habilidade do irmão Feng é provavelmente uma de nível superior. Zhao Yufei foi extremamente invejosa. Artes marciais de classificação superior eram muito preciosas. De todos os discípulos da seita Zhao, apenas Zhao Linlong, Zhao Shi e Zhao Feng teve a oportunidade de aprendê-las. Você está certa, esta é realmente uma arte marcial de nível superior. Zhao Feng foi extremamente satisfeito com o dedo estelar. Logo no momento, quando os dois estavam discutindo suas habilidades. Haha, irmãzinha Yufei, eu estava indo para treinar com você, mas você não estava em casa. Portanto, aqui é onde você estava. Uma voz de homem soou, a voz era casual e calma. Na parede do jardim estava um jovem vestido em dourado em torno de 17 a 18 anos de idade olhando para Zhao Yufei. Zhao Linlong. As sobrancelhas de Zhao Feng ficaram tensas. Esta foi a sua casa e Zhao Linlong veio sem a sua permissão. Além disso, ele estava olhando para ele, literal e metaforicamente por estar em cima do muro. Grande irmão Linlong. Zhao Yufei sorriu e deu a etiqueta de costume. Afinal, ele foi o principal discípulo interior e era o filho do chefe da seita.
Irmão Linlong voltou para treinar comigo. Zhao Yufei era inexpressiva. Zhao Linlong tinha vindo visitá-la inúmeras vezes sob a desculpa de treinar. Toda vez que ela o viu, Zhao Yufei podia sentir o fogo dentro dos olhos de Zhao Linlong, o que fez com que ela se sentisse desconfortável. É isso mesmo, espero que irmã Yufei não vai me rejeitar. A palavra de Zhao Linlong continha absoluta confiança. Ele não entrou no jardim, ficou em pé na parede. A partir do momento em que ele entrou, ele nem sequer olhou para Zhao Feng uma vez. Obrigado por seu cuidado, mas irmão Feng já está treinando comigo. Zhao Yufei sorriu quando ela o rejeitou. Para treinar com o gênio da seita Zhao era o sonho de inúmeras meninas. Mas Zhao Yufei não gostava de Zhao Linlong. Zhao Linlong tinha uma aura de solidão e de superioridade, como se fosse o prazer da outra pessoa a ser amada por ele. Isto foi completamente o oposto de Zhao Feng, que como ela veio de uma seita filial e seus treinos e comunicação vieram naturalmente. Não houve qualquer pressão. Zhao Linlong finalmente percebeu que Zhao Feng existia. Depois de olhar para Zhao Feng uma vez, Zhao Linlong sorriu, mas não falou. Era óbvio que ele era desdenhoso com ele. Isso é bom. Hoje eu vim para encontrar a irmã Yufei para uma outra coisa. Zhao Linlong encolheu os ombros. Por favor, explique. Essa coisa. Eu quero falar com Yufei em privado. Zhao Linlong olhou casualmente para Zhao Feng. Irmão Feng, vou sair em primeiro lugar. Zhao Yufei disse se desculpando. Em seguida, os dois caminharam lado a lado. Pode ser que Zhao Linlong está perseguindo Yufei. Zhao Feng finalmente percebeu algo. Por outro lado, Zhao Linlong levou Zhao Yufei para uma área um pouco remota. Yufei, na metade do tempo de um mês, na cidade Pluma do Sol a cúpula dos gênios começará e o anfitrião é a garota mais bonita da cidade Pluma do Sol, Qiumengyu. Naquela época, todos os clãs, seita, facções e gênios das famílias serão convidados. Zhao Linlong fez uma pausa. Cúpula de gênios. A menina mais bonita da cidade Pluma do Sol. Os olhos de Zhao Yufei estavam brilhando com surpresa e expectativa. Zhao Yufei só tinha ouvido falar da cúpula de gênios. Este foi um evento para todos os gênios da cidade Pluma do Sol para virem e treinar um com os outros. Os 4 grandes gênios da cidade Pluma do Sol também seriam decididos por lá. Este é o evento mais importante para os jovens da cidade Pluma do Sol. Sendo o maior discípulo Zhao, eu posso recomendar 5 pessoas para participar. Os lábios de Zhao Linlong se curvaram em um sorriso. Oh! Cúpula dos gênios! Eu realmente quero ir. Zhao Yufei estava muito interessada em aceitar o convite. Oh sim! Quem você irá recomendar? Zhao Yufei pediu com urgência. A Zhao Shi, Zhao An, Zhao Qin, Zhao Ling. Zhao Linlong não decidiu esconder nada. Espera. Por que não é irmão Zhao Feng? Ele ficou em terceiro lugar. Zhao Yufei questionou. Zhao Feng? Zhao Linlong disse casualmente, ele é apenas um discípulo do ramo e ele nem sequer tem a coragem de me desafiar. Não há nenhum ponto em fazer alguém assim ir para a cúpula de gênios. Mas a força do irmão Feng ainda está lá. Zhao Yufei sentiu que este era injusto. Ok, Yufei. Eu sinto que eu vou ser capaz de alcançar o 6º rank em breve e eu vou se tornar o chefe dos 4 grandes gênios. Portanto, não importa quem eu escolher, o ponto é que você vai estar lá comigo, para testemunhar a minha glória.
Falando até aqui, os olhos de Zhao Linlong brilharam e sua mão não podia parar, e tocaram os ombros de Yufei. Zhao Linlong. Por favor, comporte-se. O rosto de Zhao Yufei ficou frio quando ela bloqueou a mão de Zhao Linlong. Eu nunca forço ninguém em algo que elas não querem. Mas Yufei, você tem que acreditar em mim que ninguém vai me impedir de fazer qualquer coisa para a mulher que eu amo.